polímero termoplástico e polímero termofixo. Por que um derrete e o outro não? Afinal de contas, qual é a diferença entre esses materiais? O vídeo de hoje vai responder todas essas perguntas de um jeito fácil de entender. Então vem comigo e não sai daí. Fala pessoal, eu sou Elias Augusto, especialista em polímeros, professor e com certeza seria um termofixo, porque eu odeio calor. No vídeo de hoje eu vou explicar cientificamente para vocês o que é um polímero termoplástico e o que é um polímero termofixo. Se você já pesquisou sobre materiais plásticos, provavelmente já se deparou com algum desses termos. E se você chegou até esse canal, é porque quer saber um pouquinho mais sobre essa classe de materiais. Então aproveita e se inscreva aqui no UP. A sua inscrição é de graça e com só um clique você ajuda demais o canal a trazer mais vídeos como esse. E claro, meu muito obrigado a todo mundo que já faz parte desse time. E vamos lá para a explicação. Esse é mais um vídeo sobre a classificação dos polímeros, e o assunto de hoje tem a ver com o comportamento mecânico da cadeia desses materiais. Mas calma, falando assim parece bem complicado, mas eu tenho certeza que vocês vão entender. Há boas diferenças entre os termoplásticos e os termofixos, mas o que de fato é um termoplástico e um termofixo? De novo, como acontece na maior parte dos segmentos da ciência, o nome dessas coisas já dá uma ideia bem legal do que elas são. Se analisarmos o termo termoplástico, termo vem do grego termos, e significa quente ou calor. E plástico, como já vimos em outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, significa passível de moldagem ou de conformação. Isso quer dizer que os termoplásticos são materiais plásticos que são influenciados pelo calor. Quando submetidos a níveis certos de temperatura e pressão, podem fundir, ou como chamamos popularmente, eles podem derreter. A partir daí, é possível moldar novamente esse plástico. E esse processo pode acontecer inúmeras vezes, ou seja, aquece, molda, aquece, molda de novo e por aí vai. Já se analisarmos a palavra termofixo, veremos que termo, de novo, vem de calor e fixo significa fixo, ou seja, os termofixos mantêm a sua estrutura fixa no seu estado físico, mesmo sob muito calor, e não podem ser remoldados ou remodelados como os termoplásticos. Beleza, isso é apenas o que diferencia esses materiais, mas o mais interessante é o porquê essa diferença existe, e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Para entender por que esses tipos de plásticos se comportam de formas diferentes, temos que entender que, basicamente, a diferença entre eles está no arranjo das ligações da sua estrutura química. Eu vou mostrar isso para vocês de um jeito fácil de entender usando clipes. Como nós já vimos no vídeo sobre o que são polímeros, o que une os átomos presentes nas cadeias dos materiais plásticos são as ligações covalentes, que são um tipo de ligação química que se caracteriza pelo compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre esses átomos. Pois é, se você ainda não assistiu esse vídeo, vale a pena assistir ele depois para compreender tudo. E vou deixar ele disponível aqui no card e também no final desse vídeo. Sendo assim, os polímeros são formados por várias macromoléculas, que unem os seus meros por ligações covalentes, que são um tipo de ligação primária. Aqui nesse exemplo, uma macromolécula de plástico é representada por essa longa cadeia de clipes verdes. Aqui, eles estão ligados um ao outro por meio dessas ligações primárias, também chamadas de forças intramoleculares. Isso porque são forças que estão dentro das moléculas. Mas todas essas macromoléculas que chamamos de cadeias se aproximam uma das outras por conta de um fenômeno que chamamos de ligações secundárias, ou forças intermoleculares, ou seja, forças que estão fora das moléculas, mostrada aqui pelos clipes de cor azul. Essas ligações secundárias são na verdade só uma interação de atração. Isso porque não existe de fato um compartilhamento entre os átomos, mas sim uma atração entre eles, e por isso são bem mais fracas do que as ligações primárias, mas que auxiliam a manter as cadeias unidas num plástico sólido. Se a gente comparar a fundo, as forças intermoleculares são o dobro do tamanho das forças intramoleculares. Mas calma, tudo isso vai ser útil para entendermos a diferença entre os termoplásticos e os termofixos. Especificamente, os termoplásticos possuem ligações primárias presentes na cadeia principal, ligando os átomos e os meros uns aos outros. Mas no espaço entre uma cadeia e outra não há ligações primárias, só interações de atração, ou seja, as ligações secundárias. Observem esses clipes, eles representam a cadeia de um plástico. Dependendo do plástico, pode até haver uma ramificação ou um grupo lateral,
mas que não se ligam a uma outra cadeia por meio de uma ligação primária. Assim, os termoplásticos são formados por macromoléculas independentes, ou seja, suas longas cadeias não se ligam a nenhuma outra cadeia. Como essas cadeias estão livres, elas podem deslizar umas sobre as outras, quando submetidas, por exemplo, a um estímulo mecânico, como tração, impacto, ou quando se aplica energia térmica, que é o calor. O material plástico justamente usa esse calor para dar movimento aos átomos e às suas ligações. E se o aquecimento for o suficiente, o material começa a amolecer até fundir. Isso acontece porque a energia térmica aplicada no plástico desabilita as interações de atração, que são as ligações secundárias, permitindo que as cadeias principais do material fluam livremente umas sobre as outras. E é por isso que, conforme vimos no significado do começo, e agora sabemos o motivo, se um termoplástico passar por um aquecimento adequado, ele pode derreter e se torna conformável novamente. Um fato interessante é que, ao passo que o aquecimento diminui, as interações de atração que sumiram são reabilitadas, e conforme o material esfria, ele volta gradativamente a seu estado sólido. Isso é o que proporciona aos termoplásticos serem recicláveis pelo processo de reciclagem mecânica, em que o material sólido pode ser triturado, fundido, moldado e resfriado por várias vezes. Mas tem um porém: caso a temperatura continue subindo, isso causa um efeito indesejado, porque a energia térmica se torna tão forte que, além de desabilitar as ligações secundárias, acaba quebrando as ligações primárias do material. Isso é o que chamamos de degradação térmica do plástico, porque a quebra dessas cadeias principais interfere sim diretamente nas propriedades do material, e assim você compromete o seu uso. Por conta dessas características e facilidade de processamento, os termoplásticos são hoje a maior parte dos polímeros utilizados na indústria. Os exemplos mais comuns de termoplásticos são o polietileno, o PE, o polipropileno, PP, o policloreto de vinila, o PVC, a poliamida, PA, o politereftalato de etileno, o PET, o poliestireno, o PS e muitos outros. Já nos termofixos, as coisas mudam um pouco. Isso acontece porque nesses materiais, as ligações primárias existem tanto entre os átomos da cadeia principal quanto entre átomos de diferentes cadeias. Pois é, essa ligação de fato entre as cadeias é também chamada de ligação cruzada ou reticulação. Então, desse modo, existem ligações bem fortes ao longo das cadeias principais e também ao longo das reticulações entre elas. Essas reticulações acontecem durante a moldagem de uma peça, em que ocorre o primeiro aquecimento do material, e os pontos reativos ao longo de suas cadeias se ligam, formando ligações primárias. Aqui nesse exemplo, as cadeias principais continuam representadas pelos clipes verdes. E só para ficar mais fácil da gente ver, coloquei as ligações cruzadas, ou as reticulações, representadas pelos clipes azuis, mas elas possuem a mesma força. Vejam que, como a quantidade de reticulações é alta, elas acabam travando qualquer movimento entre as cadeias, e pedindo de se movimentar com a mesma liberdade que os termoplásticos têm, por exemplo. Então, no caso dos termofixos, quando se aplica energia térmica, praticamente não existe efeito sobre as interações de atração, porque quase toda a cadeia é uma grande rede cheia de ligações fortes. Portanto, no caso dos termoplásticos, não possuir ligações entre as cadeias facilita sua fusão, enquanto nos termofixos, possuir tantas ligações cruzadas impede sua movimentação e, consequentemente, impedem a sua fusão. Esse efeito se potencializa se a gente parar para pensar que as cadeias dos plásticos não estão só em duas dimensões. Suas macromoléculas estão dispostas em diversos sentidos, tridimensionalmente, como eu tentei representar aqui. Assim, as reticulações podem ligar uma cadeia a outras cadeias que estejam em cima, embaixo, dos lados e por aí vai. Fala sério, né? Só essa explicação já vale um curtir aqui embaixo. Clica no joinha para o YouTube recomendar esse vídeo para mais gente. Enfim, vamos continuar. Se comparado com o termoplástico, essas ligações proporcionam uma vantagem do material termofixo ser muito mais resistente ao impacto e atração, por exemplo, além de ter propriedades como rigidez e dureza muito maiores. E claro, a capacidade de suportar muito mais calor. Mas não se engane, nos termofixos também ocorre a degradação térmica. Uma vez que o aporte de calor se torna muito alto, todas as ligações primárias começam a se quebrar e comprometer o material. Nesse caso, o aquecimento em excesso faz com que o material carbonize e vire pó sem nem se fundir. Portanto, os termofixos são tidos como materiais poliméricos não fúseis e insolúveis. Ó, só bonito, né?
Não faz assim, Sombras. E vale ressaltar, pessoal, que vocês também podem encontrar o termo fixo sendo chamado por aí como termo rígido, termo endurecido, termo curável, polímero em rede e termo seco, que é o seu nome em inglês. Por conta de um índice maior de complexidade de processamento e uma maior dificuldade de reciclagem, os termofixos são utilizados com bem menos frequência que os termoplásticos. Exemplos desse tipo de material são a resina formaldeído, a baquelite do cabo de panela, alguns tipos de poliuretano, PU e o epóxi. Agora sim, você já sabe a diferença entre um termoplástico e um termofixo, e principalmente por que esses polímeros são tão diferentes, a ponto de um ser influenciado pela temperatura e o outro não. Legal, né? E se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, para me incentivar a fazer mais vídeos como esse. Valeu por assistir, até o próximo vídeo e tchau!